Bom dia a todos. Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos companheiros que fizeram a gentileza de convidar para que a gente tivesse essa cara de falar. Está todo mundo ouvindo direitinho? É sempre uma oportunidade de aprender, de conhecer pessoas. Ele gentilmente nos apresentou a casa e ele já conhece a nossa casa também. Então, quando a gente vai a um outro município, conhecer outras casas, é bom que a gente leva para a nossa casa muitas ideias, né? Nenhum de nós está pronto, né? Todos nós fomos, como todos que somos aqui espíritas sabemos, criados como? Exatamente. Mas com uma característica que Deus nos deu, que é a da perfectibilidade. Não fomos criados perfeitos, porque Deus não cria nada perfeito. Mas tudo que Ele cria tende à perfeição e chegará à perfeição. Hoje nós vamos falar, ou tentar transmitir alguma coisa que estudamos, da obra chamada Obras Póstumas. Obras Póstumas, como nós sabemos, não faz parte do chamado Pentateuco kardeciano, né? Que se inicia lá com o Livro dos Espíritos, e, não é isso? Depois, Livro dos Médiuns, é isso? Após o Livro dos Médiuns veio o Evangelho segundo o Espiritismo. Após o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno. Após Céu e Inferno, Gênesis. E o codificador estava preparando um material para lançar futuramente a história do Espiritismo. Vários desses escritos, alguns que já constaram nas obras anteriores, né, do Pentateuco, e alguns não, foram organizados, e assim surgiu essa obra, que, como o próprio nome indica, obras póstumas, ou seja, foi organizado, escrito durante a vida do codificador, mas organizado e editado após o seu desencarne. Por isso, obras póstumas. É claro que eu estou falando isso aqui, sei que todo mundo já sabe, mas é para a gente ratificar, né, e lembrarmos, né, dessas situações. Nós vamos falar sobre um tema que nos foi pedido, que no meu entender, na minha maneira humilde de entender, pequena, que eu conheço quase nada, ele vai falar sobre esse capítulo, sobre a liberdade, igualdade e fraternidade. Mas, no meu entender, isso resume, eu acho que só não entender, não somente, mas o próprio codificador do seu texto deixa isso, no meu entender, claro, resume o propósito de nós estarmos nessa escalada evolutiva, em particular nessa série, né, que nós temos série, não temos? A gente vai passando uma série após a outra, não é? Não existe uma escala de aperfeiçoamento. Essa escala, é claro, é somente para que nós possamos compreender, né? É didático. Não existe, como a gente imagina aqui no planeta, a gente estava até conversando com o Walter no início, às vezes a gente imagina que existe uma hierarquia. Não existe hierarquia, existe organização, né? E para que nós possamos didaticamente compreender, os espíritos transmitiram para Kardec uma maneira de nós, uma escala evolutiva, e essa escala ela nos divide em termos de conhecimento, em termos de experiências, mas divide tudo que está à nossa volta. Evolui o homem e toda a criação que está à sua volta, os minerais, os vegetais, os animais,
o próprio orbe e todos nós evoluímos. Não é isso? E, como eu estava falando, o ápice é quando nós compreendermos verdadeiramente o que quer dizer liberdade, igualdade e fraternidade. Nós não buscamos em toda a nossa história igualdade, não é? Até hoje a gente fala que todos somos iguais, não é isso? Mas queremos sempre, além de ser tratados como iguais, queremos também o quê? Liberdade, queremos ser livres. Ou só eu que penso assim? Não ansiamos por liberdade? Não ansiamos por igualdade? Não é? Só que como ansiar por verdadeira igualdade? Como ansiar por verdadeira liberdade se nós não somos fraternos uns com os outros? É isso, no meu entender, que ele vem nos trazer no fechamento dessas três ideias. Só existirá verdadeiramente liberdade e igualdade quando nós formos totalmente fraternos. Uma coisa que eu observei aqui nessa casa, e o Luciano, e o Walter e os outros companheiros que me atenderam bem exemplificado, buscando o Luciano aqui na frente, vocês fazem questão de acolher aquele que chega, né? E o acolhimento é uma das tarefas fundamentais que nós temos que ter em nosso coração, porque em qualquer momento de nossas vidas, às vezes em função das vicissitudes, né? Em função das nossas expiações, porque expiar no fundo é exatamente isso, é viver as vicissitudes da vida, não é isso? Às vezes a gente reclama das situações que vivemos. Reclamamos ou não? Só eu que reclamo. Ninguém mais aqui reclama. Às vezes reclamamos, né? Mas são justamente, só às vezes, né? Sempre. Então pensei que isso era só eu. Então tem mais alguém que também, como eu, ainda precisamos reencarnar muitas vezes, né? Por quê? Mas são justamente essas vicissitudes, são essas experiências, são aquilo que nós chamamos de problemas, que nada mais são do que exercícios para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso, que vão nos fazer mais felizes, né? E às vezes a gente está um pouco perdido. E quando você está perdido, nada melhor do que encontrar o quê? Um braço amigo. Encontrar acolhimento. Então, muito importante esse estado de alma, que é o estado de sempre estar apto para receber sem questionar, acolher sem questionar. No Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação, e que engloba todas as demais obras do Pentateuco kardeciano, porque as demais obras citadas, elas são desdobramentos do Livro dos Espíritos, né? Já observamos isso? Nós vamos verificar que cada uma das outras obras, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, ele vai pegar algo que já está no Livro dos Espíritos e vai desdobrar. É como se fosse a especialização daquilo que está genericamente no outro. Concorda comigo? Eu ou não concordo? Aliás, não sou eu quem digo isso. Quem pega a obra, o Evangelho segundo o Livro dos Espíritos, né, na tradução do Herculano Pires, ele, na introdução da obra, ele vai fazer justamente essa classificação. E é muito interessante a gente observar, porque é um objeto de estudo.
Por que eu estou falando isso? Porque liberdade, o que é liberdade? Quem aqui tem uma noção do que seja liberdade? Olha só, quando a gente pergunta, a gente sempre vai conversar, mesmo que a gente não faz palestra, a gente bate papo, a gente aprende, não é? A gente não vai fazer palestra, quem estudou para fazer palestra? Quem faz palestra é Raul Teixeira, Valdo Franco, Haroldo Dutra Dias, né? Walter, né? A gente vai bater papo, vai conversar, vai aprender, é isso que nós fazemos aqui na casa. Então a gente vai pedindo subsídios. Então, o que é liberdade? Quem pode me ajudar aí para eu tentar construir esse conceito de liberdade? Fazer o que a gente quiser sem pensar em consequências. Liberdade é fazer o que quiser sem pensar em consequências? E aí? Como? Liberdade é exercitar o livre-arbítrio? O que mais? Vou juntar as duas. Já falou, nós poderíamos fazer as coisas sem pensar na consequência. Sim. A outra falou do livre-arbítrio. Do livre-arbítrio. Então, se nós juntarmos as duas, nós poderíamos usar a nossa liberdade, Sim. sabendo o que posso e o que devo, sabendo que é uma ação e uma reação. O estado de ser livre, de repente, a liberdade que eu sinto hoje é quando eu estou com a lei de Nazaré, servindo a Cristo. Certo. Então, se eu entendi, liberdade é fazer aquilo que eu desejo, mas compreendendo que toda liberdade, atrelado à liberdade, é como se, não tem aquele combo, aquele negócio que você chega como se chama, na lanchonete, né? Aí você tem o sanduíche, tem o refrigerante, né? Aí você vai e compra o combo, né? O que é o combo? Ele vem o sanduíche, vem o refrigerante, vem aquelas coisinhas juntas ali, batata frita, né? Se você compra o combo, tem como, não, eu quero o combo, mas eu só quero a batata frita. Eu quero o combo, mas eu só quero o refrigerante. Tem jeito, você pode até não utilizar, mas você vai levar o conjunto, não vai? Pois é. Liberdade, livre-arbítrio, ele também tem um combozinho que vem atrelado. E sabe qual é? Responsabilidade. É isso que o Luciano tem certeza estava falando. Responsabilidade. Então eu tenho liberdade, eu tenho livre-arbítrio. Né? Esse livre-arbítrio, ele é pleno, ele é total? Não é. Às vezes a gente está, a gente veste o colarinho, né? Baixa a camisa e diz assim: nós somos seres livres, Deus nos deu livre-arbítrio, então a gente pode fazer o que quiser. É assim? Não. Toda liberdade está atrelada a ela a sua responsabilidade. Eu sou livre para agir e tenho imputado por Deus a consequência dos meus atos. Quer ver quando a gente não tem liberdade plena e total? Alguém aqui pode escolher não progredir? Não. A gente pode até durante um tempo fugir, se afastar do caminho que Deus propôs para nós, não pode? Mas nós não temos condições de fazer isso eternamente. Por quê? Porque existe uma lei chamada lei de progresso. Irmão, mas progresso, mas eu quero ficar de fora. Tem como ficar de fora? Não. Sabe por que não? Porque nós somos o quê? Uma família. Nós somos uma família. E nenhum membro da família pode agir sem que a sua ação reflita nos outros membros da família. Eu posso até pensar assim: eu conheci o Luciano há muito tempo, eu lembro desse rosto em algum lugar, né? Mas tem alguns rostos que eu não lembro. E a ganância? Esse é da minha família. Ele quer lá ter o caminho bom, o caminho não é problema dele. Não é assim que funciona. E aí como gosta de alguns companheiros, vou mais longe. Nós somos responsáveis pela evolução do nosso orbe.
e de tudo que nele está. Nós fomos criados com que fim? Por que nós fomos criados? Para a perfeição. Para a perfeição. Existe opção? Não. E para nos aperfeiçoar, nós precisamos nos exercitar. Como nós fazemos esse exercício? Encarnando. Existe opção? Não. Está escrito lá no livro dos Espíritos. Não está? É uma imposição. Às vezes a gente diz assim, poxa, eu não quero, para quê, né? Principalmente quando a gente é mais jovem, né? Eu não escolhi, né? Eu estou aqui, a gente muito jovenzinha, fala, eu estou aqui porque você, mamãe e papai, que quis. Não tem nada com isso. Será que é assim, verdadeiramente? Não é assim. Então existe uma lei, que é a chamada lei de progresso. Existe uma outra lei, que está citada aqui, é a lei da igualdade. Igualdade é uma lei, não é? Pessoal, toda vez que vocês não concordarem, pode não concordar, tá? Eu estou falando aqui que tem que concordar com tudo, não, tá? Se eu falar alguma coisa, não concordo, não vou falar nessa parte de igualdade que você está falando aí, não. Bem, vou sair daqui brigado com ninguém, pode ficar tranquilo. Não é? Então existe a lei de igualdade. Alguém lembra de ter visto onde está essa lei? Estou falando do doutrina espírita? É isso mesmo? Ou vocês, tudo que o Walter fala, vocês não, se o Walter falou, ele é o presidente da casa, ele falou, ele falar. Não é? Não é isso? É, Luciano? É igualdade, né? Nós queremos nos tratar como iguais. Mas deixa eu lembrar uma outra coisa aqui. Aqui nós, alguma vez na vida, né, quem não estudou agora, quem não está estudando, já estudou em algum momento história, não estudou? Ou não? Eu gosto um pouquinho de história, sei pouco, mas gosto um pouquinho. Onde que a gente viu também essas três palavras associadas? Ou essas três ideias? Liberdade, igualdade, fraternidade, o que mais? O movimento da não é? Isso daí foi inspirado numa corrente de pensamento chamada de iluministas. É isso? Não foi? O iluminismo foi quando? Século XVII. É isso? Século XVII, século XVIII. E o que a gente tem depois disso? O que está acontecendo quando reencarnam no mundo, no nosso planeta? Vários sábios antes da Grécia, que reencarnam em que país? Ali na França, né? Essas ideias depois elas vão para onde também? Para os Estados Unidos, não é isso? As mesmas ideias, né? E lá vai construir a independência norte-americana, não é verdade? Mas isso daí tem propósitos? Não, foi por acaso, isso tudo acontece por acaso, é? Não, estava sendo preparado o terreno para uma coisa muito importante que nós estamos vivenciando hoje. E o que é esse terreno que eu estou falando? Quem aqui me ajuda? Democracia. Democracia. O que mais? Tem um determinado indivíduo que reencarnou nessa época, quando propício, e nos trouxe um manancial, né? Direcionado por um determinado espírito. Quem é esse companheiro nosso? Não é? Professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivail, não é isso? Que em momento propício, porque nada acontece fora do seu momento. A gente acha assim, acaso, que acaso? Não existe acaso, existe um planejamento.
Tudo acontece de acordo com o planejamento. Se nós, falhos que somos, fazemos, por exemplo, para eu poder falar algumas coisas aqui, o que a gente faz em casa? A gente lê algumas coisas, rabisca algumas palavrinhas no papel, né? A gente faz, com toda a nossa deficiência, faz um planejamento. Agora imaginam aqueles companheiros que são responsáveis pela evolução de uma família, pela evolução de um povo, pela evolução de um planeta. Será que as coisas acontecem por acaso? Não, mas isso está assim porque nós fizemos assim. É claro, nós temos livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio ele é limitado. Então chega um momento que, por mais que eu não queira seguir uma determinada corrente que foi planejada, aí o que acontece? Acontece a revelia da minha vontade. E se eu não me enquadrar, o que vai acontecer? Você retirado. Exílio. Não é? Só eu e ele pensamos assim? Alguém já viu? Só nós dois? Não. Alguém lembra aí das cinco fases que nós passamos? Normalmente, né? Que fala muito disso é o Haroldo, né? Haroldo Gradias. Quais são essas fases? Como é que é? Criação. Se eu não falar, não começar, ninguém vai saber, tem tanta coisa, né? Criação. Aí depois ele fala o que depois da criação vem o quê? Lá da Gênesis nós temos criação. Aí depois nós teve um erro, não é? Se você errou, você está sujeito ao cativeiro, não é? Mas aí você faz uma aliança, não é isso? E aí tem o êxodo. E se você errar de novo, o que acontece? Cativeiro de novo. Mas se a gente se regenerar, aí finda o processo. É isso mesmo. Faz sentido? E o processo que nós estamos prestes a viver aí, é o processo de quê? Regeneração. Isso já está acontecendo? Ou ainda vai acontecer? Está acontecendo. Não está acontecendo já? Não vai acontecer, já está acontecendo. A gente já está vendo aí um monte de crianças que estão nascendo com chip diferenciado, tá? Ou não? Isso daí é uma nova geração, né? Outro dia a gente estava em casa. Eu tenho uma sobrinha que vai fazer 3 anos esse mês, agora em novembro. Nós já estamos em novembro, né? Então ela vai fazer 3 anos, desculpa, é claro, em novembro. Eu tenho um aparelhinho desse negócio de celular que eu mal sei mexer naquele troço. Ela, acreditem se quiser, ela não fez 3 anos ainda. Ela pega o aparelhinho, mexe naquele troço lá, e quando vê, ela está fazendo um monte de coisa. Eu sou barulhenta, está brincando. Coisa que eu nem sabia que o troço tinha. E detalhe, não, mas as crianças de hoje têm muito acesso à tecnologia. É fácil porque elas têm todo acesso à tecnologia. A minha irmã mora na roça. Minha irmã é professora de uma escolinha bem do interior ali de Macaé. O contato que a minha sobrinha tem com as outras crianças não pode nem se comparar ao contato que as crianças tivessem. É claro que ela tem possibilidades que antigamente nós tínhamos, né? Mas não tem assim essa nuvem de tecnologia. O Leandro conhece lá. Ela pegou aquele bagulhinho ali, eu estava brincando. Sabe o que é isso? É chip novo. É nova geração. Nova geração. E isso é promessa.
Isso é construção. Esse é o mundo vindouro. Essa é aquela Canaã. Quem lembra da Canaã, né? Essa é a Canaã. Esse é o mundo que o Cristo, quando esteve aqui, quanto tempo que Cristo esteve aqui? Mais de 2.000 anos. Olha como o tempo é uma coisa relativa. Há pouco tempo nós tivemos, coisa de 2 semanas, não foi, Leandro? Uma palestrante lá na casa falando sobre o tempo, e eu achei que ela foi muito feliz, porque o tempo é uma coisa muito relativa, né? Porque eu posso levar 40 minutos a 1 hora para vir de Casimiro de Abreu até Rio Bonito e achar que isso foi muito tempo ou pouco tempo. É muito relativo, porque a hora ela pode ser muito em determinados instantes e pouco em outros instantes, dependendo da situação, né? Ela lembrou muito bem a questão do segundo. Segundo é um espaço de tempo muito curto. Fração de segundo, menos ainda. Mas ela lembrou que um atleta olímpico treina 4 anos e vê em fração de segundos o seu sonho de conquista ou destruído. E o que representa aquela fração de segundos para aquele atleta que levou 4 anos treinando para aquele exato momento e verificar que ele perdeu uma questão de medalha olímpica, mas é a questão do desafio que nós temos para conosco, né? Então o tempo é muito relativo, não é verdade? Então nós estamos há quase 2.000 anos nos preparando para esse mundo vindouro. E será que nós agora, no limiar que nós estamos vivendo, os últimos minutos da última hora, é isso? Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos preparados para exercitar a liberdade que tanto almejamos? Será que já tratamos todos os nossos companheiros, independente de quaisquer diferenciações que nós vejamos, de maneira realmente igual? Será que efetivamente nós somos fraternos? Mas aí alguém poderia interpretar: irmão, você está falando coisa muito difícil. Tratar os outros com igualdade verdadeira é muito difícil. Por que é difícil? Alguém acha difícil ou não? Só eu que acho difícil, todo mundo acha fácil. É fácil ou difícil? Difícil. Difícil? Não é difícil? Mas por que é difícil? Hã? As pessoas são muito complicadas. Nós somos muito complicados, né? Somos. É isso. O que ainda predomina em nós? Orgulho, vaidade. Orgulho, vaidade. Não é isso? Por que eu me julgo diferente de alguém? Ou seja, me achando melhor, ou seja, me achando pior. Porque às vezes a gente pensa: não é só porque eu me acho melhor. Não, às vezes eu me acho pior também. O orgulho também é Orgulho, depreciativo. não é verdade? Orgulho e vaidade. E o que nos diz a nossa consciência a respeito de orgulho e vaidade? A minha diz que eu tenho que melhorar muito. A nossa. Então esses são os, aliás é dito, né, que são os principais males e os mais difíceis de nós educarmos. Porque nós não temos que acabar. Porque existe defeito, existe qualidade, existe bem e existe mal. O que vocês acham? Sim? Ou talvez? Oi? Não no verdadeiro sentido que a palavra mal representa. Na verdade, eles são até necessários no nosso crescimento. Isso. Por isso que a própria diz para a gente trabalhar
para o mal. Não existe mal. Né? Não existe mal, existe o nosso instinto deseducado. Porque se nós imaginássemos que existisse alguma coisa má, nós não temos sã consciência que tudo foi criado por Deus? Ou não? Alguém aqui imagina que existe alguma coisa que não foi criada por Deus? Tudo foi criado por Deus. O mal não foi. Existe mal? É a ausência do bem. Isso aí, será que é uma questão de filosofia ou é uma questão de palavras? Filosofia. Eu acho que é uma questão de palavras. Filosofia faz pensar. Eu acho que é uma questão de palavras. Por quê? Porque o mal é ausência de bem. Porque você não fazer o bem, você não está praticando o mal. Então é uma questão de palavras, não é uma questão de conceitos. Porque o que a gente tem de conceito de mal, nós temos uma linha que é aquela que nos leva ao progresso, nos leva à evolução, concordamos? Não é? É o caminho que Deus faz para nós, não é? E quando nós nos afastamos desse caminho? É opção? É opção. Mas afastar do caminho não significa fazer o mal. Eu tenho livre-arbítrio, então eu posso optar. Eu tenho livre-arbítrio relativo, conforme a gente falou no início, né? Então eu posso optar por não seguir o caminho que o Criador traçou para mim. Não posso? Eu posso optar. Não, você tem um caminho para mim, mas eu posso não trilhar esse caminho. Eu não tenho essa liberdade? Tem. Qual é a consequência? Que a gente falou no início. Eu vou ter as consequências de ter optado por esse caminho. Mas ele vai me fazer trilhar por um caminho mais longo. Mas como eu tenho apenas uma liberdade relativa, porque me cabe sempre progredir, em algum momento eu retornarei ao caminho. Quem lembra da parábola que nos fala disso? De alguém que estava no caminho, aí resolveu, não, olha só, esse caminho é bom, mas eu quero fazer o meu próprio caminho. Não é isso que ele diz, nada. E aí, o que ele fez quando o filho disse, olha, eu quero parte da minha herança e quero sair da tua casa? Ele foi recriminado pelo pai, que na verdade representa o Criador? Foi? O que o pai fez? Deu. E aí ele saiu em busca do caminho dele, até que ele verificou que ele fez uma opção que não era correta. Não é? Foi isso. Ele perde tudo, e aí ele se vê no momento em que ele está comendo, lembra lá da parábola? Ele está comendo que alfarrobas. A comida é um grão que se dava na época aos porcos. Então ele viu, olha, o caminho que eu fiz para mim, até os porcos até da casa do meu pai come melhor do que eu. É claro que isso tudo são figuras, né? São imagens, né? Para nós entendermos. Então, em determinado momento, o que ele resolve? Ele resolve voltar no caminho. Será que não é essa a história de todos nós? Porque qual daqueles de nós, aliás, isso é até uma questão que tem no Livro dos Espíritos, né? A tal da evolução em linha reta, que significa você jamais sair do caminho. Mas será qual de nós que teria conseguido isso? Nós não fazemos a menor ideia. Pelo menos eu não faço. Qual o espírito mais evoluído que a gente conhece aqui do nosso orbe terrestre? O governador espiritual do planeta,
E ele evoluiu aonde? Onde nós imaginamos que ele evoluiu? Ou não? Ele foi criado Cristo. Deus cria Cristos? Ele cria seres perfectíveis, tendentes à perfeição. Logo, Cristo teve um caminho como qualquer um de nós. As opções dele podem ter sido diferentes das nossas. Isso eu não sei. Onde será que ele evoluiu? Não. No planeta Terra, claro que não. Não pode ter sido. Por quê? Porque ele foi um dos formadores do planeta Terra. Não é isso? Ele era um dos Elohims, né? Um dos deuses que formavam o planeta Terra. Lembra lá da nossa? El é Deus. Só que a Gênesis fala em, quando ele fala em El, só que depois ele fala na formação do homem, ele fala em Elohim. Elohim é Deus no plural. Deuses. Né? E o que o Cristo disse depois para a gente? Vós sois deuses. Mas é claro que não o Deus Criador, mas Deus no sentido de, quem fala muito bem sobre isso é Evolução em Dois Mundos, André Luiz, co-criadores. Porque o Criador é um só, que quem cria, cria do nada. Então só Deus cria. Todos os demais criam a partir de alguma coisa. Então não criam, co-criam. Não é? Então esses Elohims, ou espíritos crísticos, onde entre eles estava, olha que interessante, uma conversa vai tomando rumos, né? Ou espíritos crísticos, como o governador espiritual do nosso planeta, ele estava quando no desprendimento do Sol, da bola de fogo que formou o planeta Terra, o Cristo toma daquela forma e forma o planeta Terra, que é isso que está isso que está no Gênesis, né? Exatamente isso. Ele forma. Isso está onde? Pô, mas onde você está inventando isso? Onde mais que a gente vê essas? Caminho da Luz. É isso? Lá na introdução do livro Caminho da Luz, Emmanuel vai nos falar exatamente isso. E ele diz que o Cristo evoluiu os sistemas onde evoluiu o Cristo estão perdidos nas poeiras dos sóis. O que quer dizer? Que os sistemas onde ele evoluiu já foram criados, passaram todo o seu ciclo e já não existem mais. Então ele foi criado em sistema quando? Faça a mínima ideia, nem o Emmanuel, né, faz a mínima ideia, mas já não existem mais os sistemas onde evoluíram aqueles Cristos. Aliás, existe o Cristo do nosso planeta e os Cristos, cada planeta tem o seu Cristo, assim como o nosso sistema solar tem o Cristo. Aquele reloginho está certo, né? Já que preocupado que eu começo a conversar, aí acaba que a gente às vezes vence um pouquinho horário. Mas então, vamos tentar voltar para o eixo aqui da nossa conversa. Na verdade, não, né, existem, o que nós fazemos, nós temos qualidades deseducadas, que nós precisamos educá-las. Porque mesmo aquilo que nós chamamos que egoísmo, vaidade, que nós chamamos são coisas más, coisas ruins, não são. São quando desequilibradas, são quando deseducadas. À medida que nós as educamos, à medida que nós, aliás, a evolução é justamente isso, porque elas são molas, elas são impulsores, porque senão nós estaríamos estacionários. É justamente isso que é o desejo de evoluir, é o desejo de progredir que nos faz evoluir, que nos faz progredir. Aliás, isso daí é uma constante do universo, porque nada no universo está parado.
tudo está em constante movimento. Não existe estática, só existe dinâmica. Não é? Então, voltando à liberdade, igualdade e fraternidade. A partir do momento que eu entendo a lei de liberdade e pratique efetivamente a liberdade com responsabilidade. Por que a gente não tem liberdade integral? Justamente porque nós somos deuses. Esse sentido aí que eu coloquei, né? Co-criadores. Nós somos co-criadores, mesmo nesse estágio que nós estamos? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Somos? Qualquer ser é um co-criador. Quando eu penso em alguma coisa, eu estou co-criando. Eu estou co-criando porque eu exerço a minha vontade. Todo momento que eu exerço a vontade, eu estou co-criando. Por isso que eu tenho que me educar, porque eu sou responsável por aquilo que eu emito, pelos meus pensamentos, pelas minhas construções. O que nós achamos que é o umbral? O que nós chamamos aí de umbral? Será que quem construiu aquilo? O que vocês acham? Nós. Então nós somos construtores. Por que nós temos que educar? Quem construiu o nosso lar? Aquela estância maravilhosa, aquela cidade espiritual e tal. Quem foi? Nós, seres encarnados. Não digo eu. Tenho capacidade para isso. Mas companheiros mais iluminados que nós, pelo menos do que o Ayman. São construções. Tudo que existe são construções mentais. Então nós precisamos governar as nossas mentes, governar os nossos sentimentos, educar as nossas vontades para poder construirmos esse mundo melhor. Porque nós somos seres que atuam na obra, e a obra é do Criador. Só que o Criador nos criou exatamente com esse fim, de sermos a parte que cuidasse da sua criação. É isso que está dito em todas as filosofias. Para que foi criado o homem? Não foi para administrar a criação? E vocês acham que isso daí não é verdade? É verdade. O homem foi criado para administrar a criação. Nós somos responsáveis. Mas não se dá poder àquele que ainda não tem capacidade de exercitá-lo. Por isso que nós precisamos nos educar. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos nos educando, e aí, quanto mais aquele que mais tem, mais será cobrado, mas também mais será dado, não é? Lembra da parábola dos talentos? Aquele que enterrou o talento, tinha um talento e enterrou, o que ele recebeu? Até o que ele tem, o pouco que, né? O pouco que ele tem será tirado. E aquele que tinha 2 talentos e dobrou os talentos, lhe deram mais talentos. Será do que ele estava falando nessa época, nessa situação? Não é dos nossos talentos, utilizando com responsabilidade? Eu sei que o papo é sério, mas é isso mesmo. Nós somos auxiliares da construção do universo. E precisamos nos colocar, nos posicionar. Por isso nós precisamos nos educar, sendo mais igualitários, sendo mais fraternos, para aí sim ter a possibilidade de exercitar melhor a nossa liberdade. E a gente perguntou se era difícil. O tempo está acabando, tá? Aquele negócio está certo, 10 para as 11. O meu tempo é até 11 horas, né? Não vou extrapolar.
No Livro dos Espíritos, aqui no capítulo 12 do livro 3º, que vai falar da perfeição moral, no item 2 vai falar das paixões. Eu vou ler aqui. Pergunta 907. O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? É a pergunta que a gente está falando, né? O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? A resposta dos Espíritos: não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. Como definir, pergunta 908, como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? A resposta: as paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar, e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outro. Compreendemos? E ele faz um resumozinho assim: as paixões são alavancas que decuplicam, né, 10 vezes as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da providência. Mas se em vez de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso, e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade da natureza. O princípio das paixões não é, portanto, o mal, pois repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. Está no excesso e não na causa, e esse excesso se torna mal quando tem por consequência algum mal. Toda paixão que aproximou o homem da natureza animal, distanciando da natureza espiritual. Todos nós somos espírito e matéria, né? Somos um misto de espírito e matéria, a não ser quando nos tornarmos espíritos puros. Toda paixão que aproximou o homem da natureza animal, distancia-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal, anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. E aí, tem uma pergunta 909 que é muito interessante. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Vencer as más tendências, como a gente perguntou anteriormente, né? Vencer as más tendências é possível? É possível. Mas é difícil? É difícil? Todo mundo já sabe o que eu vou falar. As pessoas respondem muito para não perder a graça. É difícil? Não é difícil. Todos nós respondemos que é difícil, mas não é difícil. É muito fácil. E quem está dizendo isso sou eu? Não, somos espíritos. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Aí a resposta dos espíritos é essa: sim, e às vezes com pouco esforço. Então ele diz que é possível, dizem mais,
fácil, pouco esforço. Aí ele complementa: o que lhe falta é a vontade. Olha, é duro isso. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Até eu fico arrepiado quando eu leio essa pergunta, essa resposta. Ah, como são poucos os que se esforçam. E aí a gente reflete um pouquinho. Meu Deus, não, cara, os Espíritos estão sendo muito duros comigo. A pleiade do Espírito da Verdade respondeu, foi muito duro. Ele diz que é fácil, que falta é vontade, e dizem que eu me esforço muito pouco. Não pode, isso não está certo. Será? Alguém aqui já parou para pensar sobre isso? Será que a gente não faz o bem e faz o mal por que será? Será que a gente não se compraz ainda no caminho do mal? Será que eu trato diferente o meu irmão porque eu efetivamente ainda me acho diferente? Será que o orgulho, a vaidade, a prepotência ainda não estão corroendo o meu coração? E aí eu tenho uma vontade muito frágil, né? É igual aquela pessoa, o médico diz pra gente assim: olha, você cuidado, você evita a gordura, porque isso daí pode lhe trazer um problema estomacal, pode lhe trazer um problema, etc, etc, etc. Aí eu chego, olho naquela mesa ali, aí vejo aquele torresminho delicioso. E aí um companheiro do lado ainda pega o torresminho, bota na boca, esmaga, ele dissolve na boca. Eu não estou comendo, quem está comendo é ele, mas eu percebo ele dissolvendo. Aí me dá uma vontade danada de comer aquele torresminho. Aí eu vou lá e como o torresminho. Não é? Aí a gente diz assim: olha, meu irmão, vocês, pleiade de Espírito da Verdade, que foram aqueles que orientaram o nosso irmão Kardec na sua tarefa, né? Que estavam dirigidos pelo próprio governador do orbe, né? Cristo. Não é isso? Entre eles estava o mentor espiritual de Kardec, que dirigia o trabalho, não o mentor, o diretor dos trabalhos dessa obra de codificação no mundo espiritual. Quem era o espírito que dirigia Kardec? São Luís. Não é isso? Ele está certo. É isso mesmo. É fácil. É só não comer o torresminho, né? Mas o que acontece, meus irmãos, é que a gente ainda acha o torresminho tão gostoso, bota uma farinhazinha, então fica uma delícia. Estou falando isso porque está chegando meio-dia. É para deixar. Mas brincadeiras à parte. Está até batendo a fome, né? Pois é. Mas brincadeiras à parte, nós aqui não temos nenhuma pretensão de ter trazido nada novo, porque não tem nada de novo. Tudo isso que a gente falou, eu tenho absoluta certeza que os encarnados e desencarnados que estão aqui presentes já saber tudo isso, né? Repetindo o que o nosso companheiro Haroldo disse em uma determinada palestra, assim, como é que eu vou inovar? Como é que eu vou ser criativo se nós temos Deus, que é toda a perfeição, que criou tudo? Tudo já está aí. Não tem o que inovar, né? A gente só está repetindo coisas que já foram faladas, ditas milhões de vezes. Só que, por incrível que pareça, a gente continua
ouvindo, só ouvindo. E eu falo também por mim, não estou falando de você, não, estou falando de mim. Entra no ouvido, mas não sai, não passa pelo coração, né? Entra pelo direito, sai pelo esquerdo. E aí é isso que nos deixa ainda bem atrelados a esse orbe terrestre. Mas é fato que precisamos refletir. Precisamos abrir mão desse homem velho, né, que está morrendo, e deixar nascer esse homem novo. Regenerar, gerar de novo, morrer para renascer. E não é necessário desencarnar para fazer isso. Olha, maravilhoso é isso. Não precisa nem desencarnar. É preciso ter atitude, ter vontade. Não é isso? Companheiros, muito obrigado pela oportunidade de vir aqui. Foi um prazer muito grande compartilhar com vocês. Eu espero que não tenha sido tão ruim, para que outra oportunidade possa também novamente ser convidado, porque realmente é sempre um prazer visitar as pessoas e poder compartilhar um pouco do ensinamento dessas pessoas para conosco. Bom dia a todos.